O livro a seguir se encontra em domínio público. Opúsculo Humanitário, de Lísia Floresta, capítulo 1. Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado, emancipação da mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz clamando, educai as mulheres. Povos do Brasil que vos dizeis civilizados, governo que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Em todos os tempos e em todas as nações do mundo, a educação da mulher foi sempre um dos mais salientes característicos da civilização dos povos. Na Ásia, esse berço maravilhoso do gênero humano e da filosofia, a mulher foi sempre considerada como um instrumento do prazer material do homem ou como sua mais submissa escrava. Assim, seus povos, mesmo aqueles que atingiram ao mais alto grau de glória, tais como os babilônios, ostentando aos olhos das antigas gerações suas admiráveis muralhas, seus suspensos e soberbos jardins, suas colunatas de porfírio e seus templos de jaspes, com cimbórios de pedras preciosas elevando-se às nuvens, obras que até hoje não têm podido ser imitadas, esses povos tão poderosos, dizemos, permaneceram sempre em profunda ignorância dessa civilização, que só podia ser transmitida ao mundo pela emancipação da mulher, não conforme o filosofismo dos socialistas, mas como a compreendeu a sabedoria divina, elevando até a si a mulher, quando encarnou em seu seio o Redentor do mundo. As Déboras, as Semíramis, as Judites se mostraram embalde, atestando a graça de quem a tocara Deus, permitindo-lhe revelar aos homens alguns de seus mistérios. Estas, uma razão esclarecida, uma coragem rara, que provaram já então não ser a mulher somente destinada a guardar os rebanhos, a preparar comida e a dar à luz à sua posteridade. Capítulo 2. O Egito, com suas maravilhosas pirâmides e todos os admiráveis monumentos, com que os enriqueceram os faraós, os Ptolomeus e o seu mais famigerado conquistador Sesostris, cujas proezas encheram seu século de assombro e os povos de terror, imitou com o resto da África toda a Ásia na apreciação da mulher. Também o Egito jazeu sempre submergido, apesar da profunda sabedoria de seus sacerdotes, em completa ignorância a respeito da educação que convém à mulher. Seus hieróglifos, suas curiosas múmias e todos os fragmentos de sua admirável e extinta grandeza e conhecimentos que os sábios arqueólogos modernos com tanta perseverança estudam, não revelam que a inteligência da mulher fosse ali devidamente cultivada. A beleza física entre esses povos era o único mérito real da mulher, e ainda assim aquela que a possuía entrava em concorrência com as outras, e devorava depois, como nos tempos presentes, torturantes amarguras no fundo dos serralhos e dos haréns. Essa nobre porção da humanidade ainda é hoje, para o próprio daqueles povos, sujeita à aviltante lei da poligamia. Os Círios, os Nabucodonosores, os Xerxes, os Alexandres, os Dários, etc., que tiveram o poder de assolar e subjugar com seus numerosos exércitos tantas nações diversas, não compreendiam em seu furor de conquista que, conservando no embrutecimento o sexo que os alimentara, privavam-se de maior glória do que a que lhes davam suas armas. Na Pérsia, a sabedoria dos magos; na Índia, os princípios contidos nos Vedas e explicados por Dhyamini, e depois por Vyasa, da segunda escola Mimamsa, ou filosofia vendada. Os profetas, mesmo anunciando-se por toda parte aos homens a palavra de Deus, nada fizeram para melhorar a condição da mulher. Enquanto estes últimos exortavam os reis e os povos a armar-se para castigarem outros reis e outros povos, ou lhes prediziam a destruição dos impérios a fim de bater-lhes o orgulho, olvidavam que a sabedoria do Eterno, na última de suas criações, quando formou a admirável máquina do universo, harmonizando todas as suas partes entre si, deu ao par ditoso, que devia ser o tronco do gênero humano, o mesmo sentir, a mesma inteligência, as mesmas prerrogativas. O homem, ainda semi-selvagem, arrogou a si a preeminência da força física, e tudo lhe foi submetido, a moral, assim como a inteligência da mulher, que lhe quis permanecesse sempre inculta, para que mais facilmente desempenhasse a humilhante missão a que a destinava. Capítulo 3. Levantou-se então no horizonte da Europa aquele brilhante meteoro que surpreendeu, deslumbrou o mundo com as luzes que despendiam de seu foco. A Grécia teve leis mais brandas. Solon, mais sábio legislador que os sábios do Oriente, e menos severo que Licurgo,
foi o primeiro que melhor soube harmonizar os interesses da pátria com as vantagens da civilização. Depois dele, muitos sábios ilustraram essa pátria, que Homero, Sócrates, Aristóteles e Platão imortalizaram. O primeiro por suas inimitáveis poesias, o segundo pelo amor da sabedoria, pela qual morreu instruindo os homens. Os últimos pelo grande desenvolvimento que deram à filosofia socrática, apresentando em resultado os dois grandes sistemas, que esses mais belos gênios do maior século da filosofia grega elevaram à mais alta potência sem o caráter exclusivo que alguns filósofos lhe imputaram. Algumas mulheres apareceram na Grécia, tais como Aspásia, mestra do filósofo Mártir, Safo, Pericione, Telesia e outras, cujo espírito, enriquecido dos mais variados e profundos conhecimentos, lhes atraiu a admiração da posteridade. Os costumes da Grécia adoçaram-se. A mulher já não era ali um instrumento só de prazeres vãos e materiais. Ela associou-se aos trabalhos do espírito, que ocupavam os homens, e a civilização da Grécia apresentou-se sem rival ao mundo inteiro. Mas a Trindade, anunciada entre todos os povos debaixo dos diversos símbolos, não se tinha manifestado ainda nos homens no mais admirável e paternal sacrifício do regenerador da humanidade. O brilhante facho do cristianismo não havia ainda baixado à terra. Os gregos, cultivando a sua inteligência, o atingindo a perfeição que os modernos tanto se têm esforçado por imitar, tropeçaram, entretanto, nas trevas do paganismo, e como os mais adiantados povos do Oriente, grosseiros erros cometeram. A inteligência da mulher, conquistando a ciência, começava a distinguir-se, mas faltava-lhe o tipo da mulher cristã. Sua mais nobre missão não podia ser ainda cumprida na terra. O mesmo aconteceu depois entre o mais bélico povo da antiguidade, cujo nome bastava para fazer tremer os outros povos. Capítulo 4. As mulheres romanas assinalaram-se por heróicas virtudes, de que as mulheres modernas não têm dado ainda como elas exemplos. Porém, déspotas tais como os romanos não podiam compreender e ministrar à mulher a educação que lhe convém. Os déspotas querem escravos que se submetam humilde e cegamente à execução de suas vontades, e não inteligências que se oponham a elas e ensinem aos povos a sacudir o seu jugo. Fácil-lhes foi, pois, deixarem na ignorância essa parte da humanidade, a quem Deus, em sua paternal previdência, aquinhoou de maior porção de bondade e doçura. O egoísmo deste grande povo a respeito do sexo revela-se autenticamente em duas palavras do sábio e austero Catão. Esse oráculo disse: tratemos as mulheres como nossas iguais, e para logo elas tornar-se-ão nossas senhoras, e exigirão como tributo que hoje recebem como uma graça. Infeliz Catão, pensando assim da mulher, bem longe estavas de prever o leito de desesperação que em Útica te preparavam os profundos desgostos causados pelos ambiciosos inimigos de teus austeros princípios, a quem, como a ti, faltaram desde a infância esses anjos de paz, que tão salutar poder exerceram sobre os destinos dos homens, se os homens soubessem compreender bem grande sua missão na sociedade. Nesse terrível momento em que o estoico republicano, perdendo toda a esperança de libertar a pátria e não querendo dever a vida ao tirano que detestava, rasgou suas próprias entranhas depois de ter lido o diálogo do sublime Platão sobre a imortalidade da alma, nem ao menos pensou que se uma mãe religiosa esclarecida lhe tivesse dirigido os primeiros passos da vida, talvez tivesse-lhe feito melhor uso de suas virtudes e da leitura daquele admirável escrito. Assim, a orgulhosa Roma, apresentando nos fastos de sua história os pacíficos Numas, adoçando por suas instituições religiosas a natural ferocidade dos romanos, os brutos, querendo servir a república por um furor que enluta a natureza, os Césares subjugando o mundo pelo poder de suas armas sempre vitoriosas, os Cíceros, extasiando os povos por sua eloquência, julgavam-se quites para com a mulher, unindo a esses nomes os das Lucrécias, das Cornélias, das Vitúrias, etc. A detestável Fúvia, picando com um alfinete a língua do mais ilustre orador romano, não seria antes para vingar o sexo cuja condição aquela grande eloquência nunca procurou melhorar do que para satisfazer o furor que se lhe atribui pelas Filípicas, publicadas pelo célebre escritor? E essa ação horrorosamente repugnante, sobretudo em uma mulher, não lança como em um espesso véu sobre as severas virtudes daquelas respeitáveis matronas? Em uma sociedade em que a educação e o espírito das mulheres fossem rigorosamente cultivados, poderiam aparecer monstros tais como as Messalinas, as Túlias, as Agripinas? Capítulo 5.
É uma verdade incontestável que a educação da mulher muita influência teve sempre sobre a moralidade dos povos, e que o lugar que ela ocupa entre eles é o barômetro que indica os progressos de sua civilização. Entre os bárbaros do norte e os selvagens da América e da Oceania, que papel representou e representa ainda a mulher, principalmente nas duas últimas regiões? A fé, que muito humilhante seria para uma mulher dizê-lo. Aqueles que têm viajado por esses países ou lido a narração que de seus povos fazem verídicos historiadores, lamentam tanta degradação da espécie humana. Deixaremos em silêncio a sorte da mulher da Europa na Idade Média, sob os Clovis, Carlos Magno, Otton o Grande, Godofredo, de Bouillon, Rodolfo e Habsburgo, de Maomé II, vencedor de Constantino XII, o último imperador grego, com o qual acabou o Império Cristão de Bizâncio, para dar lugar, entre as monarquias europeias, à primeira monarquia otomana. Os cruzados, trazendo à sociedade ocidental o desenvolvimento da navegação, da indústria, das artes, das ciências e as línguas que lhes foi preciso aprender para estabelecerem uma comunidade de ideias entre os povos do gênio, as diversas línguas, preparando-lhe assim a época da Renascença, em que a Itália e depois a França tanto brilhavam, nenhum melhoramento fizeram na sorte da mulher. A voz dos Pedro Eremita, Urbano II, São Bernardo, etc., corriam os reis e os povos cristãos à longínqua Palestina para libertar os lugares santificados pelo Cristo, enquanto deixavam por libertar de fé e a educação as mulheres, que Deus havia tão altamente enobrecido na divina mãe do mesmo Cristo. Quanto sangue derramou a humanidade? Quantas vítimas sacrificadas sem nenhum resultado para ela? Que aberração, enfim, do espírito do cristianismo! Mas era então assim que compreendiam a sua missão na Terra, os grandes senhores do Ocidente, longe ou dentro de seus suntuosos e sombrios castelos, cujo eco nos repetem ainda as legendas desses tempos. No Oriente, as ciências e as artes fugiam esfavoridas do solo, que sanguinolentas guerras devastavam. A Grécia esclarecida havia desaparecido, e povos bárbaros ou reis fanáticos profanavam o alcácer das letras. Aos filósofos encheram o mundo de admiração por sua sabedoria e pela beleza de seus escritos. Sucederam imperadores tais como Miguel o Gago, que, não sabendo ler, proibiu-se ensinasse a ler às crianças, e Miguel III, que, minado de vergonhosos vícios e desprezando como seus antecessores a educação da mulher, mandara construir para os seus cavalos, que ele amava mais que os seus súditos, uma cavalarice, cujas paredes eram incrustadas de pórfido. O espírito das Anas Comenas despontava nessas regiões, manchadas por toda sorte de crimes, como desponta em noite tenebrosa o clarão de uma estrela que brilha a furto no espaço. A caridade, virtude personificada no sexo pela mãe do Redentor do mundo, e o heroísmo com que algumas santas mulheres suportavam o martírio, na esperança de uma vida melhor, podiam então somente consolar a mulher cristã. Feliz aquela que de fato era, porque achava na fé, essa luz divina que nos esclarece a alma, um poderoso antídoto contra a degeneração do homem e um porto seguro de salvação. Enquanto a civilização dormitava sob o anticristão e nunca assaz detestável regime feudal que oprimia cruelmente as mulheres e as cruentas guerras da religião proporcionavam ao feroz instinto de uma o sanguinolento e bárbaro triunfo da horrorosa noite de São Bartolomeu, o mais funesto de todos os erros, o fanatismo, vomitava na Espanha e em Portugal o monstruoso flagelo que tem mais oprimido a humanidade. O tremendo tribunal do Santo Ofício, esse vergonhoso parto dos tempos modernos do cristianismo, tão fatal aos progressos da civilização, não queria encontrar nas vítimas que imolava a moral esclarecida, a virtude obstinada das bororquias. Assim, a educação da mulher ficou estacionária principalmente nesses países, que a natureza enriqueceu de seus mais belos dons. Capítulo 6. Lancemos agora os olhos sobre as três grandes nações da Europa moderna e os Estados Unidos em nossos dias. Vejamos se podemos aí encontrar alguma consolação à lembrança do quadro aflitivo que da mulher nos apresentam os tempos, que felizmente lá vão longe para nós. A Alemanha, esse país clássico das ideias e da reflexão, é também o país por excelência nos respeitos tributados à mulher. A moralidade sentimental, cujo nome e ideia só existem na Alemanha, constituindo sensibilidade e um dever, não podia deixar de produzir ali os mais salutares efeitos no sexo, que possui incontestavelmente maior soma dessa faculdade.
Os alemães, mais entusiásticos que fanáticos, mais pensadores que galantes, consideram a mulher privilégios reais, baseados na educação sólida desse povo, por demais profundo e morigerado, para compreender toda a importância da mãe de famílias, da matrona esclarecida edificando os filhos, e o sexo com exemplos de uma sã moral, derramando em torno deles as luzes de um espírito reto e superior, os efeitos de um coração bem formado e generoso. O legislador alemão, quando estabeleceu no casamento a igualdade entre os sexos, compreendeu, melhor que nenhum outro, a sabedoria do Eterno, doando ao homem e à mulher a mesma inteligência. Uma das duas primeiras escritoras francesas de nosso século, Aimée Staël, atribui a facilidade do divórcio entre os alemães à introdução nas famílias de uma sorte de anarquia que nada deixa de subsistir em sua verdade nem em sua força. A ilustre escritora, a cujo talento rendemos sempre a mais profunda homenagem escrevendo essas linhas, abstraiu sem dúvida da anarquia de outra espécie, e até certo ponto muito mais perigosa, que lavra pelo centro das famílias de sua nação, a despeito da doutrina dos grandes pensadores Montesquieu, Rousseau, Voltaire e Diderot, combatida depois pelos dois eminentes espíritos, Condorcet e Sieyès, cujas vozes foram sufocadas pelos três fortes órgãos do século XVIII, Mirabeau, Danton e Robespierre. Os alemães, baseando a sua felicidade doméstica na moral esclarecida de suas mulheres, antes que em um julgo imposto pela lei, a subtraem, em geral, ao conhecimento de estratagemas, que certas mulheres do Sul sabem com raro talento empregar para triunfar em segredo desse julgo, a que parecem em público submeter-se com grande satisfação. Quantas vezes temos nós visto os homens do Sul que mais inexoravelmente exprobam a instrução e a liberdade de que gozam as mulheres do Norte serem vítimas do capricho ou da dissolução, resultado quase sempre infalível da ignorância e educação estacionárias das suas? Deixemo-los espiar suas crenças a respeito da mulher, e sem contestarmos a opinião da ilustre escritora francesa, cujo coração mais de uma vez contraiu-se sob a influência dos princípios dos homens de sua pátria, tão diametralmente opostos aos que ela censurava, continuaremos a demonstrar a influência que tem a educação das mulheres sobre a moralidade e a civilização dos povos. Capítulo 7. A Alemanha é um exemplo que comprova essa asserção. A mulher germânica teve grandes vantagens sobre as mulheres antigas e modernas. Chateaubriand, em uma de suas obras, faz o seu elogio, e o célebre autor do Gênio do Cristianismo não pode ser um juiz suspeito. Em nenhuma outra nação o sentimento maternal, essa centelha divina, apresentou exemplos mais tocantes do que na Germânia. Assim também a ternura filial caracterizada, entre outros, no barão Groening, poeta que pela suavidade de seus versos foi intitulado o Jung alemão. Deveu ele a melhor parte de sua educação à sua mãe, mulher verdadeiramente germânica, a cuja perda sucumbiu na idade de 26 anos, depois de ter consagrado à sua memória Os Cantos das Solidões, seu último poema. É ainda na Alemanha que se encontra o verdadeiro tipo de espírito de família e do respeito tributado à velhice tão rigorosamente exercido pelos espartanos, tão menoscabado nas gerações presentes do Sul. Foi uma mulher germânica, o patriarca feminino, que mais importância teve na grande imigração. A história moderna não apresenta um homem cuja eloquência iguale a que ela desenvolveu então. Na época mais notável da história dessa nação, no momento supremo da imigração, ela levantou-se na Assembleia e arengou ao povo para que deixasse o seu país e fosse conquistar uma nova pátria. O povo germânico, ainda bárbaro, conservava mais que os gregos e os romanos o respeito e o amor pela família. A diferença entre o respeito pela avó e a veneração pela mulher nas raças teutônicas e nas raças greco-latinas sobressai ainda hoje nos povos que delas descendem. Estes princípios foram de tal sorte infiltrados no coração e no espírito da mocidade que, apesar da degeneração dessas raças e do filosofismo que contaminou o século XVIII, ainda constitui atualmente a superioridade da educação do homem do Norte sobre a educação do homem do Sul. As mulheres deviam naturalmente participar dessa salutar influência e serem, portanto, o que na realidade são: melhores esposas, melhores mães, pensadoras mais profundas, mulheres mais completamente educadas do que o são em geral as mulheres do Sul. Na pátria dos Leibniz, Kant, Klopstock, Goethe e Humboldt,
Essa terra que, pelo alto grau a que os seus nacionais têm levado o estudo e a meditação, é justamente denominada a pátria do pensamento, a parte da humanidade que nutre em seu seio e guia depois os primeiros passos da outra. Foi e é ainda considerada como devidamente o merece. Também é a Alemanha, a terra por excelência de um povo viril, franco, honesto e virtuoso. Capítulo 8. A Grã-Bretanha, marchando à frente de todas as nações pela sua força material, marcha igualmente em sua primeira ordem na civilização europeia, devendo todas as vantagens de que goza tanto ao seu grandioso comércio como à estima pelas ciências e letras. Ela não tem negligenciado a educação da mulher e o cultivo de sua inteligência. O povo inglês, entre o qual existe menos influência das castas privilegiadas, mais espírito de ordem, mais atividade e mais convicção de seus próprios direitos, não podia deixar de facultar à mulher a liberdade e os meios de segui-lo nos progressos da civilização moderna. O sexo a quem pertencia aquela que, segundo a expressão de Voltaire, a Europa contava na ordem de seus maiores homens, Elizabeth, a cujo gênio deveu à Inglaterra a elevação de sua marinha, fazendo-a rivalizar com as de Holanda, de Genova e Veneza, então, no apogeu da sua glória, o princípio do seu comércio nas Índias Orientais, Pérsia, Rússia e América, o grande desenvolvimento de sua literatura com Bacon, Raleigh e Shakespeare, e o aperfeiçoamento de sua língua, tinha por sem dúvida incontestáveis direitos a esta consideração da parte de seus concidadãos. Demais, as mulheres que têm de participar da sorte de um povo que reúne as duas maiores potências, a força e o querer, ao mais acrisolado critério, quando se trata de empregar os seus recursos para sustentar a própria dignidade ou para consolidar os seus interesses, assim materiais como morais, mereciam receber a educação que as distingue e cujos felizes resultados convergem todos para o engrandecimento de sua nação. A mulher inglesa, educada nos severos princípios de uma sã e esclarecida moral, dá provas desde a sua mais tenra mocidade de uma discrição e modesta altivez que as mulheres das outras nações não lhes podem disputar, gravando-se-lhe no espírito, quase logo ao sair do berço, a consciência de sua própria dignidade. Ela compreende muito cedo a nobreza do sexo a que pertence e a importância do cumprimento de seus deveres. Sem os argos que velam constantemente sobre as donzelas de quase todas as outras nações, a donzela inglesa sabe impor, ainda ao mais dissoluto, o decoro que lhe é devido. A sólida educação que lhe é ministrada, servindo-lhe de égide, a subtrai à humilhação de uma vigilância que degrada a mulher, porque faz pensar ser-lhe necessário uma guarda para que ela permaneça pura. Assim também compreendo melhor que suas ilustradas vizinhas do continente a importância dos sagrados deveres de esposa e de mãe. A mulher inglesa não vê, como geralmente aquelas, no casamento um estado que as liberta do jugo de solteira, e lhes permite uma liberdade de que nem sempre fazem bom uso. Pelo contrário, é neste novo estado que começa para ela a prática de todas as virtudes da vida doméstica. Pode dizer-se que o primeiro dever maternal e inato à mulher inglesa, a quem a civilização nada tendo feito perder do sentimento que o ordena, não foi necessário um Emílio de Rousseau para indicar-lhe. A donzela e a esposa representam em França e Inglaterra um papel diametralmente oposto no seu respectivo estado, e é ainda só a educação eminentemente religiosa da mocidade inglesa que se deve atribuir essa grande diferença. Além disso, o espírito do galanteio que caracteriza os homens da primeira nação, sendo estranho aos da segunda, as mulheres inglesas têm a vantagem de respirar desde os seus primeiros anos da atmosfera da sinceridade, que, com o sentimento de independência, forma o principal caráter de sua nação. Capítulo 9. Da mesma sorte que a Inglaterra é o modelo da religião, do comércio e da liberdade, as suas mulheres o são das virtudes domésticas e da nobre altivez do seu sexo. Modernas gregas e romanas na beleza e na severa continência, elas são superiores às primeiras pela morigeração dos seus costumes e às segundas pela instrução de seu espírito. A educação da mulher inglesa é, como a liberdade política dos ingleses, fundada em sua moral, e assim como a verdadeira base de um governo é a liberdade política, conforme observa o ilustre autor do Espírito das Leis, assim também a religião deve ser a base da educação da mulher. O povo inglês compreendeu e mais que nenhum outro demonstra praticamente essa verdade, daí a causa primária das vantagens de sua educação sobre a de outros povos.
A maior parte de suas grandes escritoras tem feito sobressair em suas obras a moral dessa religião inoculada em sua alma. Deste número são, entre outras, Missas em Chabal, cuja conduta honrosa em uma profissão rodeada de perigos dá uma nova autoridade a seus escritos e os torna recomendáveis. Miss Maria Edgeworth, cujo grande mérito consiste em sua moral doce e agradável. Abre aspas. É impossível ler, diz um crítico da revista De Burgo, 10 páginas de seus escritos sem se ficar persuadido de que eles tendem a tornar melhor, e não só a corrigir fatais erros, prejuízos funestos à felicidade, mas ainda a inculcar a virtude e a bondade, apresentando-as sob os mais persuasivos e familiares aspectos. Fecha aspas. Miss Jane Austen, de sua intenção moral menos elevada talvez, porém mais eficaz que a de Miss Edgeworth, a profunda delicadeza de sentimentos dessa escritora é o predicado ordinário das mulheres. Mrs. Elizabeth Hamilton, que foi a primeira a pintar justa e vivamente a vida das classes baixas da Escócia. E Mrs. Hannah More, que continua a classe notável de moralistas femininos. Aos 17 anos, era ela já autora, e sua principal obra, Cólibes, Em Busca de uma Esposa, mostra as disposições, os costumes, os princípios que podem assegurar a felicidade doméstica. Capítulo 10. Os dois grandes admiradores da Constituição inglesa e dos costumes da Inglaterra, Voltaire e Montesquieu, nas brilhantes páginas que escreveram a respeito, não quiseram dar uma prova de imparcialidade, atribuindo também a influência da educação da mulher ao engrandecimento daquele povo. Mas todos conhecem a opinião desses dois célebres escritores de moral e crenças diversas a respeito do sexo. O primeiro assinala esta opinião nos sarcasmos contra as mulheres, com os quais julgava punir aquela que lhe havia consagrado a vida. O segundo, nas linhas seguintes, contidas em seu admirável livro Do Espírito das Leis. La nature qui a distingué les hommes par la force et par la raison n'a mis à l'oeuvre pour vivre par des termes que celui de cette raison et de cette force et l'a donné aux femmes des agréments et a voulu que les accèdent finis avec ces agréments. O que traduzido, a natureza que distinguiu os homens pela força e pela razão não colocou ao seu alcance outros termos além desta razão e desta força. Deu às mulheres atrativos e quis que sua ascendência terminasse quando terminassem seus atrativos. O virtuoso Montesquieu, pensando assim da mulher, autorizava ao degenerado espiritualista Rousseau quando disse, abre aspas, La femme est faite spécialement pour plaire à l'homme, si l'homme doit lui plaire à son tour, c'est d'une nécessité moins directe. Son mérite est dans sa position e plaît par cela seu que est fort. Que traduzido, a mulher é feita especialmente para agradar o homem. Se o homem deve agradá-la por sua vez, é uma necessidade menos direta. Seu mérito está em seu poder. Ele agrada simplesmente porque é forte. Quanto a Montesquieu, lastimamos sem admirar um tal desvio da justa apreciação da mulher, porque estamos habituados a ver na história de todos os povos eminentes capacidades, como o ilustre escritor, caírem no mesmo erro quando tratam dela. Do autor do Contrato Social, cujas obras mereceram tanta consideração dos homens pensadores, julgamos que não podia ele melhor descrever a mulher no estado selvagem de que foi tão grande apologista. Anteporemos, entretanto, aquelas linhas suas já citadas à observação seguinte do muito espirituoso e distinto literato Philaret Chapis. La femme ne se rien pour les sauvages, esclave au début de la civilisation, et les acquiert ses droits et sa valeur en parcourant les décrets qui effraient la tyrannie de la force física et font inteligência. Que traduzido, a mulher não é nada para o selvagem. Escrava no início da civilização,
adquire seus direitos e seu valor atravessando os degraus que apagam a tirania da força física e fazem reinar a inteligência. Mas deixemos a Wollstonecraft, Condorcet, Sieyès, Le Gouvet, etc. A defesa dos direitos do sexo. A nossa tarefa é outra, e cremos que mais conveniente será as seriedades modernas, a educação da mulher. Capítulo 11. A França, essa fagueira região dos belos espíritos, onde todas as fisionomias sorriem ao estrangeiro e a afabilidade da mais sensível civilização o acolhe e o consola das saudades da pátria, esse viveiro moderno de grandes notabilidades em todas as ciências e artes não tem chegado ao apogeu da glória de ser o centro luminoso, donde se desprendem os brilhantes centelhas que vão esclarecendo os demais povos na marcha progressiva das ideias, senão porque a mulher é ali admitida de comum com os homens a cultivar sua inteligência. Se a severidade de uma página da legislação francesa exclui a mulher da supremacia de que gozam as mulheres das duas nações de que falamos ultimamente, o império do espírito, em cujo trono ela se assenta uma absoluta soberana, prodigamente a indeniza dessa parcialidade, depondo em suas mãos, como por vezes tem acontecido de uma maneira indireta, os destinos dessa bela nação. E o mundo que tem visto se as Poitiers, as Médicis, as d'Estrées, as Pompadour, etc., e as virtuosas Maintenon, Antoniette e Adelaide, esclarecida conselheira de Louis Philippe, têm dirigido mais que os reis o governo da França. A mulher francesa reina de fato pelo espírito, e muita vez mais plenamente que as soberanas de direito sobre os outros povos. Sem embargo de todos os antagonistas do desenvolvimento intelectual da mulher, entre os quais estão despoticamente sobressai o célebre Córcego, acérrimo inimigo da superioridade do espírito feminino, a França esclarecida compreendeu a distância que mediava dela a França feudal, e as luzes das ciências espalharam-se por todas as inteligências, sem a distinção de sexo nem de classes. Depois que Descartes abriu à filosofia uma nova era, e os homens do progresso, afrontando doutrinas retrógradas, caminham avante na grande obra do aperfeiçoamento da sociedade moderna, a mulher francesa não se limitou somente aos exemplos da coragem, que deu a Joana d'Arc, a glória de libertar a pátria do poder dos ingleses, e segurou o punhal na mão de Carlota Corday, para expurgar dela o sanguinário Marat. Outras virtudes, outros triunfos mais dignos da mulher obtêm e distinguem as francesas de nossos dias. As afetuosas páginas inspiradas pelo amor maternal da sensível Sévigné fizeram brotar em mais de um coração feminino sazonados frutos com que muitas de suas conterrâneas alimentaram os espíritos da mocidade de seu sexo. Além de outras, Miss Maintenon, Genlis, Campan, concorreram por seus dedicados desvelos e preciosos escritos para o desenvolvimento da educação que Saussure, Tastu, Guizot, etc. Mulheres todas notáveis pelos seus talentos e virtudes têm melhor adaptado à civilização moderna.